Olá, tudo bem? Sou Silvio Andrade, engenheiro civil da SA Soluções de Engenharia. Estou aqui para mais um Por Dentro da Engenharia Civil. Neste vídeo, vou falar na corrosão nas estacas em obras no mar, mas antes, vamos à nossa vinheta. Veja bem, quando se vai construir uma estrutura sobre o mar, nós utilizamos ou uma estaca de concreto armado ou protendido, ou uma estaca metálica, que pode ser também uma estaca de concreto com uma camisa metálica, tá? Então nós percebemos que a corrosão ao longo do comprimento da estaca, ela varia a depender da zona que está essa corrosão. Então veja, o que a gente tem que fazer é o seguinte: vamos entender quais são as zonas que existem nas estacas de obras do mar. Tá? Então vamos imaginar aqui uma estaca. Aqui não vamos levar em consideração agora se é uma estaca de concreto armado ou se é uma estaca de metálica, simplesmente uma estaca. E vamos mostrar quais são as zonas que tem. Geralmente a zona a gente vai descrever de cima para baixo, mas para não começar a obra pelo teto, vamos começar de baixo para cima com a quinta zona. Então veja, a quinta zona é a zona enterrada. Você pega a sua estaca, crava no solo até o solo competente para suportar a sua estrutura. Então você tem uma região da estaca que está enterrada abaixo da água do mar. Tá? A quarta zona é a zona submersa. A estaca vai estar sempre debaixo d'água, ela está abaixo da maré mínima. A terceira zona é a zona de variação de maré, ou seja, maré mínima, maré máxima. Então você tem a zona de variação de maré. A quarta zona é a zona de batimento das ondas, né? Então você tem aquelas ondas que pode ser maior, pode ser menor, a depender da região. E tem a quinta, que é a zona atmosférica, onde a brisa marinha fica sempre batendo na sua estrutura, da estrutura da estaca, tá? Então veja, é importante a gente começar a entender só para título de curiosidade, o que acelera a corrosão das estacas no mar pelo mundo afora. Então veja, a velocidade da corrosão nas armaduras, nas cordoadas ou revestimentos metálicos depende de quê? Depende da salinidade da água. Então quanto mais salina for a água, maior é a velocidade de corrosão. Como a gente sabe, os sais aceleram o processo de corrosão. A temperatura da água, quanto maior a temperatura da água, mais acelera a velocidade, maior a velocidade da corrosão. Por quê? Porque a temperatura maior, ela acelera as reações da corrosão. Então, nos trópicos, a corrosão é maior do que nas regiões onde a água é mais fria. O pH da água. Quanto menor o pH da água, maior a velocidade de corrosão. Ou seja, a gente pode lembrar no concreto armado que a camada passivadora do aço é protegida pela alta alcalinidade do concreto. E quanto o pH do concreto baixo, o que ocorre? Quebra a camada passivadora do aço. Então, quanto menor for o pH do concreto devido à presença de sais, mais rápido é quebrada essa camada passivadora e mais agressiva é a corrosão. A velocidade da água. Quanto mais veloz é a água, mais oxigênio ela manda para o contato com o aço da estrutura de concreto armado ou da estaca metálica. E a presença de oxigênio dissolvido no aço, junto ao aço. Então, quanto mais oxigênio você tem, maior será a velocidade de corrosão. Ou seja, a salinidade, a temperatura, a velocidade e o oxigênio variam diretamente proporcional com a velocidade da corrosão. Quanto maior eles forem, maior será a velocidade de corrosão. E já o pH varia inversamente proporcional. Quanto menor for o pH, maior é a velocidade de corrosão. Então veja, para a gente entender melhor como é o processo da corrosão em cada fase da estaca, em cada zona da estaca, vamos dar só uma olhada aqui na reação de oxirredução da corrosão. Ou seja, no anodo, o ferro cede elétrons e se transforma em um ferro. E no cátodo, o oxigênio reage com água e elétron e forma íon hidroxila. Nós não vamos entrar aqui na explicação mais detalhada sobre o processo de oxirredução, sobre o processo da corrosão, tá? Se você tiver alguma dúvida, se quiser se relembrar, dá uma olhadinha no vídeo 5 que nós falamos sobre a corrosão do aço do concreto armado. Agora, veja, vamos imaginar aqui a zona 4. A zona 4, nós temos o quê? Nós temos a água, né, que é incomum, então a água aqui é uma constante, nós temos o ferro. E o que é que dita, o que é que acelera a corrosão na zona 4, ou na zona 3, ou na zona 2, ou na zona 1, ou na zona 5? É a quantidade de oxigênio presente no aço, na superfície do aço. Quanto mais oxigênio tiver na zona catódica, mais rápida será a velocidade de corrosão naquele ponto. Tá?
E, claro, os outros estão todos constantes. A situação aqui nessa região, nessa é constante para cada uma de suas regiões. Então vamos ver. Então vamos analisar zona de corrosão nas estacas e a perda relativa da seção do aço para revestimentos metálicos e armaduras de concreto. Então vamos começar pela camisa metálica, pela estaca metálica, tá? Então, na zona enterrada, praticamente não tem nenhuma corrosão. Ou seja, o solo, claro que ele tem oxigênio. Quando você crava a estaca metálica no solo, o que ocorre? O aço, o metal vai estar em contato com o oxigênio, que vai estar do lado, e vai ter aquela primeira corrosão e vai consumir o oxigênio próximo dele. E como não existe reposição do oxigênio, estanca a corrosão ali. Ou seja, você não escuta falar sobre estacas metálicas corroídas no terreno, mesmo que ele seja agressivo, ok? Então vamos lá. Quando você chega na zona submersa, o que ocorre? Ele começa a crescer e tem um ponto aqui próximo à maré mínima de corrosão mais acelerada. E depois ele decresce. Então aqui vale a pena dar uma observação mais próxima. Veja bem, a água ela não fica assim tão retinha. Devido à tensão superficial da água, ela sobe. Ela forma uma película fina de água aqui, que está o quê? Está rica em oxigênio. Está com oxigênio dissolvido, muito oxigênio dissolvido. Então veja, nós geramos um polo positivo e um polo negativo, ou seja, uma região catódica e uma região anódica. Como nós temos água e nós temos oxigênio em abundância dissolvido próximo, então você tem um ponto de corrosão muito grande. E aqui próximo você gerou o quê? Uma região catódica. A partir dessas regiões aqui, que nós temos, claro, isso aqui é só uma figura, não está na altura ideal, é só para a gente entender o que ocorre. Então você começa a ter um pico de corrosão aqui na zona de batimento da maré, e depois você vai para a zona atmosférica, sempre com uma corrosão bastante significativa, tá? Porque vai variar o quê? Quando a água está subindo ou a água está descendo, do oxigênio que está. Então você tem os pontos que aqui você vai ter uma grande abundância de oxigênio nessa região da estaca, que você vai promover uma corrosão mais acentuada. Então você tem este desenvolvimento para a perda de seção da estaca metálica. Então você percebe que é uma praticamente mais generalizada do que nós vamos ver agora do concreto armado. Então, no concreto armado ou protendido, na região enterrada também praticamente não existe corrosão. Na região submersa, praticamente não existe corrosão também. Tá? Por quê? Porque aqui está todo encharcado, diminui a presença do oxigênio. Tá? Então veja, e elimina a presença do oxigênio. Então você veja, quando ela chega na zona de variação de maré, aí não. Aí você tem um crescimento e vai até a zona também de batimento das ondas. Por quê? Porque a zona de variação de maré é interessante porque ela atua como catodo e como anodo. Vai depender se ela está maré máxima, maré mínima na variação. Então você tem uma região que tanto subindo como descendo, ela faz um processo de corrosão muito grande. Então a gente percebe, naquela primeira foto que nós vimos, que a região da zona de variação de maré até um pouco acima, a corrosão é muito forte nas estacas metálicas, ou de concreto, desculpe. Tá? Claro que também tem na zona atmosférica, você tem também aqui na zona para cima. Então você percebe que é assim que se comporta a corrosão nos níveis, nas zonas diferentes que ocorrem na estrutura da estaca. Então veja bem, era isso que eu queria falar sobre o processo de corrosão nas estacas em obras na água do mar. Tá? Então se você gostou, por gentileza curta, compartilhe. Se você ainda não é cadastrado no canal, se cadastre. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para que o canal cresça mais e mais gente comece a trocar ideia sobre a engenharia civil. Tá? Se você ainda não acionou o sininho, acione, porque toda quarta-feira às 15 horas de Brasília nós colocamos um novo vídeo e você é comunicado desse novo vídeo, ok? Veja bem, no próximo vídeo eu vou falar exatamente agora sobre o tratamento da corrosão das estacas de concreto armado e protegido com proteção catódica e galvânica, claro, na água do mar, ok? Aguardo você lá, um abraço.